Salve Deus, meus filhos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, minhas filhas, quanto sofrimento! Meus filhos, quanta dor! Meus filhos, quantas lágrimas! Quanto choro, meus filhos! Vocês estão a chorar. Meus filhos, não quero ver vocês de cabeça baixa. Meus filhos, não quero ver vocês sofrendo e chorando. Não é isso que este Pai deseja. Não é isso que este Pai espera de vocês. Meus filhos, fico muito entristecido. Fico entristecido quando vejo os filhos em seus silêncios. Fico entristecido quando vejo os filhos dentro de suas casas. Meus filhos, o vovô vê muitas coisas. O vovô enxerga muitas coisas. Muitas vezes, os meus filhos estão em seus leitos, estão no silêncio da noite, estão no silêncio da madrugada, estão diante dos seus amores, estão diante dos seus filhos e perguntam a Deus: por que, meu Pai, isso acontece comigo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta agonia? Por que isso acontece diante de mim? Por que isso acontece com os meus familiares? Por que, Pai, eu me sinto assim? Não é assim, meus filhos. Não é assim, minhas filhas. Meus filhos, este Pai está com vocês. Este Pai está com vocês a todo momento, em Cristo Jesus. Não existe um momento em que este Pai não esteja presente, em Cristo Jesus. As dificuldades chegam até vocês. Meus filhos, elas chegam para mostrar como vocês vão se comportar. Elas chegam para mostrar como vocês vão agir diante delas. Eu quero fazer uma pequena reflexão. Meus filhos, uma pequena reflexão simbólica. Quando uma pedra está no caminho de vocês, existe um aprendizado. É para que Deus veja como vocês vão se comportar. É para que a espiritualidade veja como vocês vão se comportar. Será que, quando aparecer uma pedra no caminho, vocês vão chutá-la? Será que vocês vão xingá-la? Ou vocês serão aquele filho que pegará a pedra? Aquele filho que colocará a pedra um pouco de lado? Aquele filho que seguirá o seu caminho? Os filhos compreenderam o que este pai quis dizer?
são as atitudes que mostram quem vocês são. Meus filhos, não é aquilo que vocês possuem, são as suas atitudes. Cada dificuldade ajuda vocês a evoluir. Se vocês estiverem em uma estrada, poderão encontrar sempre a mesma pedra. Meus filhos, aquela pedra poderá estar sempre ali, mas chegará o momento em que vocês terão paciência. Chegará o momento em que não vão mais xingar. Será diferente para aquele que chegar à estrada pela primeira vez. Aquele que já está acostumado terá mais paciência. Meus filhos, terá mais calma, terá mais amor, terá mais tolerância e ensinará aquele que está chegando pela primeira vez. Ensinará esse irmão a compreender. As dificuldades são aprendizados. Meus filhos, elas existem para que vocês possam evoluir, para que vocês possam se lapidar, para que vocês possam se tornar seres humanos melhores. Confiem na espiritualidade. Meus filhos, confiem no Mestre Jesus. Deus estará diante de vocês. Jesus estará diante de vocês. A espiritualidade estará diante de vocês. Meus filhos, nós passamos por esta terra, sofremos as intempéries da época, mas nunca deixamos de acreditar em Jesus. Sabíamos que nunca existiu sofrimento maior. Sabíamos que nunca existirá sofrimento maior. Jesus de Nazaré sofreu por todos nós, por isso tenham paciência. Meus filhos, tenham amor, tenham tolerância. Essas virtudes darão a vocês o norte, darão a vocês uma direção, darão a vocês o caminho, darão a vocês esperança. Vamos ter responsabilidade. Filhos, responsabilidade por aquilo que pensamos, responsabilidade por aquilo que falamos. Meus filhos, responsabilidade, amor, conduta doutrinária. Filhos, vocês precisam ser o exemplo. O exemplo, filhos, vocês não podem ser uma coisa aqui e ser outra coisa lá fora. Meus filhos, não é o uniforme que define vocês. Salve Deus, meus filhos. São as atitudes de vocês que os definem. Em Cristo Jesus. Não podemos olhar para esta doutrina com outros olhos. Meus filhos, devemos olhar para esta doutrina com os olhos do amor. Vocês têm todas as ferramentas necessárias. Filhos, ferramentas para evoluir. Vamos buscar a evolução. Meus filhos, este Pai conhece a dor de cada um. Este Pai
sabe o que se passa. Este Pai está constantemente trabalhando. Meus filhos, eu sou apenas uma roupagem de um preto velho. Uma roupagem de um preto velho. Mas estou constantemente vibrando. Meus filhos, estou constantemente trabalhando. Trabalhando para que os males não penetrem na vida de vocês. Mas vocês também precisam fazer a parte de vocês. Filhos, não somos somente nós que observamos vocês. O mundo negro também observa as atitudes de vocês. Vamos pedir a Jesus que ilumine os nossos caminhos. Por isso, tenham paciência. Meus filhos, olhem sempre com outros olhos. Não se torturem. Meus filhos, não se machuquem. Lembrem-se sempre do Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer está sempre com as portas abertas. Está aberto para qualquer pessoa. Está aberto para quem precisa de um socorro de última hora. Vocês serão amparados, meus filhos. Tenham certeza disso. Vocês serão libertados dos males, serão libertados das incompreensões do mundo negro. Tenham certeza disso. Vamos, filhos, peçam sempre ajuda a este Pai, e este Pai se fará presente. Cuidado, meus filhos, cuidado com aqueles que se dizem seus amigos. A espiritualidade estará sempre protegendo cada um de vocês. O amor sempre será o nosso norte. Filhos, não a vingança, não a raiva, não o ódio. Muitos falam de Jesus, mas eu deixo uma reflexão para cada um que está aqui. Quando foi que Jesus pregou o ódio? Quando foi que Jesus incentivou o ódio? Quando foi que Jesus concordou com o ódio? Vocês se lembram da história de Maria Madalena? Meus filhos, naquela ocasião, esperavam que Jesus concordasse com a condenação. Mas o que Jesus fez? Qual foi a frase que o Mestre Jesus falou? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus jamais concordará com o ódio. Filhos, Jesus jamais aceitará a raiva. Não é Jesus que está nesses pensamentos. Meus filhos, não é Jesus que está nessas vibrações. Jesus sempre pregou o amor. Jesus sempre ensinou o amor. Por isso foi perseguido, foi morto, foi crucificado. Ele pregava algo incalculável para aquela época. Ele pregava o amor, pregava a tolerância, pregava a humildade. Mas muitos querem a vingança. Muitos querem uma justiça que não é justiça. Não é, meus filhos? Então, olhem para Jesus. Quando estiverem em suas casas, olhem para a imagem do Cristo. Olhem para Ele. Tenham certeza de que Ele sempre será o amor. Sempre será o amor. Não podemos perseguir ninguém. Meus filhos, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Por que perseguir um irmão?
Será que Jesus concordaria com isso? Meus filhos, será que Jesus concordaria com a perseguição de um irmão? Será que Jesus concordaria com a agressão de um irmão? Vocês não sabem o poder que têm nas mãos. Meus filhos, vocês deveriam acudir o irmão. Vocês deveriam acolher o irmão, principalmente quando ele estiver em desespero. Foi isso que Jesus ensinou. Não sejam responsáveis por agredir um irmão. Muitos voltam para suas casas chorando. Filhos, muitos voltam pensando em tirar a própria vida. Salve Deus, meus filhos! Será que foi isso que Jesus ensinou? Meus filhos, Jesus pregou isso? Jesus ensinou vocês a condenar um irmão? Jesus ensinou vocês a criticar um irmão? Qualquer que seja a situação, foi isso que Jesus ensinou? Filhos, Jesus ensinou vocês a perseguir um irmão? Salve Deus! Meus filhos, neste instante, elevem os vossos pedidos a este Pai. Este Pai vai trabalhar na harmonia de vossas vidas, vai trabalhar nas vossas vidas, vai trabalhar diante das vossas dificuldades. Mas confiem, meus filhos, confiem naquilo que o Pai tem a entregar a vocês. Confiem naquilo que o Pai tem a entregar aos seus espíritos. Eu vim hoje com esta missão, meus filhos, a missão de iluminar, a missão de dar amor a todos vocês, a todos vocês. Meus filhos, amor, humildade, tolerância, essas virtudes dão a vocês discernimento, dão a vocês uma luz, dão a vocês esclarecimento. Eu vivo esta missão hoje, meus filhos, em Cristo Jesus. Por isso, tenham amor no coração. Meus filhos, não levem a vida de maneira imprudente. Não vivam como se não existisse o amanhã. Cuidem de vocês. Olhem para dentro de vocês. Meus filhos, minhas filhas, olhem para si mesmos. Cuidem-se. Minhas filhas, vocês são responsáveis pela própria melhora. Vocês são responsáveis por aquilo que acontece ao redor de vocês. Vocês são responsáveis. Meus filhos, vocês são responsáveis pelas suas escolhas. Podem escolher comer uma fruta ou não. Podem escolher desfrutar de uma sombra ou não. Podem escolher proteger-se do sol ou não. Vocês entendem o que este Pai está querendo dizer? Meus filhos, vamos pedir esclarecimento ao Mestre Jesus. Meus filhos, nada acontecerá com vocês em Cristo Jesus. Pai Seta Branca estará sempre com vocês, dará força a vocês, dará luz a vocês, dará muito amor a quem tanto precisa. Meus filhos, esta doutrina foi trazida com um objetivo, o objetivo de amparar a humanidade. A humanidade se encontra muito doente. Filhos, muito doente. Estamos vivendo uma era difícil.
Filhos, uma era que não é a era do amor, mas uma era marcada pelo ódio, marcada pela raiva, marcada pelo rancor. Não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera amor de vocês, muito amor. Por isso, vamos pedir amor a Jesus. Meus filhos, vamos pedir esclarecimento em Cristo Jesus. Meus filhos, vamos pedir a Jesus, vamos nos conectar com a espiritualidade. Muita coisa ainda vai chegar, mas nenhum de vocês será atingido. Meus filhos, desde que estejam na sintonia da espiritualidade maior. Vamos trabalhar, vamos buscar, vamos nos iluminar, vamos ser sempre um farol de luz diante deste universo. Não desistam, filhos. Os filhos de Pai Seta Branca nunca desistem, eles persistem. Os filhos de Mãe Yara não desistem. Vocês são amparados 24 horas por dia. Filhos, quantas vidas melhoraram quando vocês pisaram nesta casa? Quantas transformações, quantas libertações? Mas, infelizmente, algumas pessoas chegam a esta casa, meus filhos, recebem suas libertações, recebem suas curas e depois saem falando desta doutrina. Não é, filhos? Mas o Pai não está preocupado com isso. Tenham sempre um olhar de gratidão. Meus filhos, a gratidão é o olhar do ser humano evoluído. É um dos olhares mais elevados deste planeta. Vamos olhar com gratidão. Vamos agradecer a Jesus. Vamos agradecer pelas oportunidades. Vamos agradecer pelas libertações. Vamos agradecer pelas curas. Quantas curas! O Pai poderia falar de tantas curas, tantas libertações, libertações que eu mesmo presenciei. Filhos que hoje estão libertos, filhos que hoje estão curados, filhos que vivem suas vidas com tranquilidade. Alguns vieram para esta casa, vieram porque pertencem a este exército do Pai. Outros seguiram outros caminhos, mas todos foram amparados por esta força. Foram amparados pelos grandes cavaleiros, foram amparados pelos ministros, foram amparados por toda a corte do Pai, uma corte que trabalha em vossas vidas. Tenhamos sempre amor, humildade, tolerância. Filhos, é isso que fará vocês evoluírem, é isso que fará vocês chegarem à era do 3º milênio, em Cristo Jesus. Lembrem-se sempre, meus filhos, um índio descerá de uma estrela radiante, em Cristo Jesus. Muita coisa ainda está para acontecer. Filhos, muitos não estarão preparados, mas vocês estarão. Vocês são os mediadores entre o céu e a terra. Vocês estão no amor, estão na humildade, estão na tolerância. Jaguares, preparem-se. Preparem vossas armas, preparem vossos escudos, preparem vossos coletes. A era da transformação chegou, a era da revelação chegou. Filhos, é o que Pai Seta Branca me permite dizer hoje. Preparem-se em Cristo Jesus. Vamos iluminar as nossas mentes. Filhos, vamos iluminar os nossos corações. Vamos ser a luz do Santo Evangelho. Este Pai pede a vocês uma coisa. Neste instante, fechem os vossos olhos.
Eu irei à casa de cada um, irei ao lar de cada um. Levarei a fagulha do meu imenso amor. Salve Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. Que Jesus vos abençoe, meus filhos. Que Jesus vos ilumine. A minha bênção é a minha proteção. Espero que Jesus me dê outras oportunidades de estar convosco neste templo. Em Cristo Jesus. Salve Deus, em Cristo Jesus.